Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui aos estudos com Linux, hoje vamos falar sobre segurança e permissões, ok? Então, nós temos alguns comandos, né, para permissões de segurança. A gente vai olhar aqui, ó, na aula 5, nós temos um arquivo chamado arquivo 2, sendo que este arquivo ele tem algumas permissões, né? O usuário ele só tem permissão para leitura e escrita, né? Ele não tem para execução, né? O grupo só tem para leitura e os outros usuários, né, só tem para leitura também. Então, o proprietário, o dono desse arquivo é o root, né, é do sistema, né? Então, tipo assim, a gente tem duas questões aqui. Para mexer nesse arquivo, se eu for lá usar o vi arquivo 2.txt e quiser fazer alguma alteração aqui, quando eu digito i, ele vai dizer, olha, esse arquivo só pode ser lido, não pode ser modificado, ok? Eu vou dar o ESC aqui, dois pontos, exclamação Q, e eu saio na realidade, dois pontos, Q, exclamação, tá? Eu consigo sair do arquivo. vi, dois pontos, Q, exclamação, eu saio do arquivo. Eu não consigo editar esse arquivo sem ter a permissão de root, tá? Então, mas se eu vier aqui digitar sudo vi arquivo, eu estou usando o usuário, superusuário, né? Ele não pediu senha porque eu já tinha digitado a senha. Se eu der aqui o i, insert, vou dar só um espaço aqui, vou dois pontos, wq, ele salvou. Então, se eu dar um cat lá no arquivo, ele vai mostrar que tem um espaço aqui embaixo que ele não tinha antes, né? Então, ele permitiu que eu fizesse essa alteração. Se eu não entrar com o usuário sudo, ele não vai deixar eu fazer essa alteração no arquivo. Então, ele precisa dessa permissão para poder utilizar. Mas se eu não tivesse acesso a esse superusuário, eu não consigo digitar o texto. Então, eu posso fazer de outra forma, tratar o arquivo, modificar esse arquivo para poder fazer essa leitura, né? Vamos fazer o seguinte, SLA, a gente pode modificar o arquivo, né, as permissões, ou modificar o proprietário do arquivo, né? Como aqui está como root, eu posso botar o rfarm. Então eu posso usar o chmod, o chown, né? O chown, pistol, então pistol, e usar o chw, que vai me retornar aqui o exemplo. Nesse arquivo 2, ele está como root, só que eu quero fazer o seguinte, eu quero modificar essas permissões aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu posso usar o nome do usuário da máquina, né? Repara que aqui tem user, é uma variável de ambiente. Se eu der um eco aqui, ele vai me retornar quem é o user, que é o nome do usuário. Então é rfarm. Então eu vou fazer assim, um sudo aqui -r, e vou usar ali essa opção que eu tenho que passar o nome do proprietário, né, do arquivo, o dono do arquivo, e vou passar o nome do arquivo 2.txt. Aí ele vai mudar o nome de root, o dono do arquivo de root, para o farm. Aqui no LA, pronto, ele retornou, né? Isso eu posso fazer ao contrário também, né?
Ao invés de user, usar o root, eu passo lá para o proprietário e ninguém mexe. Né? Só que o dono do arquivo ficou lá como Farhana. Então, só que eu posso escrever e não posso fazer essas alterações lá. Só posso escrever e editar, mas o resto do grupo e os outros usuários não podem fazer escrita, né? Se eu quiser fazer essa modificação, aí eu tenho que modificar usando o chmod. Aí eu uso da seguinte forma: o chmod, aí eu posso colocar uma informação aqui, ó. O chmod é a abreviatura de changemod, é utilizado em sistemas Unix e Linux para alternar permissões de acesso a arquivos e diretórios, tá? Então, ele define quais usuários podem ler, escrever e executar os arquivos ou diretórios. As permissões são divididas em 3 categorias: de usuário, grupo e outros. Né? O R para leitura, o W para escrita, o X para execução. Então, aqui tem alguns modos. Ele tem, cada permissão é representada por um número. O R para leitura é 4, o W escrita 2, execução 1. A combinação desses números dá o valor octal para as permissões. Então, 7 leitura, escrita, execução; 6 leitura, escrita; 5 leitura e execução; 4 somente leitura, né? É o que está o R lá. Então a gente usa o chmod 755, dá permissão de leitura, escrita e execução para o proprietário e leitura e execução para os grupos de outros usuários. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar o chmod 755 para o arquivo. Repara que ele vai fazer a mudança das permissões. Aqui, ó, RWX, né? RWX, R, aqui para escrita ele não aceitou, não aceitou. Então aqui você repara que até a cor já mudou, ele mudou para verde porque entrou o executável aqui, tá? 754, eu vou tirar o poder de execução do 744. Ele deixa o proprietário fazer a execução, mas não deixa o grupo nem os outros usuários executarem, né? Então só o proprietário executa. Então, se eu quiser modificar aqui, ó, via arquivo 2.txt, eu faço alteração aqui para apagar a linha dd, repetir hash 2.wq, pronto, modificou. Se eu der um cat no arquivo, pronto, eu removi o espaço que estava lá, que eu tinha adicionado anteriormente, né? É importante saber essa questão da combinação dos números, né, tanto para permissão, mudar o nome do arquivo ou do diretório, que às vezes você baixa algum projeto e não tem permissão para escrita no arquivo, você precisa fazer alguma alteração, então é bom ter conhecimento do CHO, né? CHOWN e do chmod também, que só altera a permissão do arquivo. Com 2 permissões. O estudo a gente viu aqui a utilização, ele vai pedir a senha, né? Tem permissão de superusuários. E o password, PSWD, altera a senha do usuário. A gente não precisava fazer essa alteração aqui, mas é importante também saber que é um comando lá de segurança, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.